Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Vidas Conversas que Ficam. Este é um espaço onde as pessoas, histórias e diferentes áreas do conhecimento se encontram para refletir sobre algo que nos une profundamente: a relação entre os seres humanos e os animais. Eu sou a Filipa Quintela, médica veterinária, e acredito verdadeiramente que cuidar vai muito para além da medicina. Cuidar é escutar, compreender, criar relações e perceber que aquilo que acontece na nossa vida acaba sempre por se refletir na vida dos nossos animais. Hoje queremos olhar para o verão de uma forma um pouco diferente. Quando pensamos nesta época do ano, imaginamos férias, descanso, praia, viagens, dias mais longos e mais tempo em família. Mas a verdade é que todas estas mudanças também alteram profundamente a rotina dos nossos animais. Mudam os horários, mudam os ambientes, chegam visitas, fazem-se malas, existem viagens, alguns animais acompanham-nos, outros ficam temporariamente separados das nossas famílias. E aquilo que para nós representa felicidade pode também representar alguma ansiedade, insegurança ou dificuldade de adaptação para eles. Ao mesmo tempo, a importância do verão e lembra-nos que devemos desacelerar. Vivemos quase sempre a correr, presos aos horários, ao trabalho e às obrigações. Talvez seja precisamente nesta altura que tenhamos a oportunidade de recuperar aquilo que tantas vezes perdemos durante o resto do ano: tempo, presença e verdadeira ligação. E quem melhor que os nossos animais para nos ensinar exatamente isso? Eles vivem o momento presente. Não estão preocupados com o dia de amanhã, nem presos ao dia de ontem. Estão simplesmente connosco. Por isso, hoje vamos falar de rotinas, emoções, ansiedade, descanso, relações familiares e sobre aquilo que os nossos animais nos podem ensinar acerca do bem-estar. Para esta conversa, tenho muito gosto em receber a doutora Mariana Pequeno, psicóloga clínica e escolar, é gerente da Clínica de Saúde Integrada CSI em Vila do Conde e que nos vai ajudar a compreender melhor tudo o que sentimos quando as rotinas mudam de repente, que forma é que podemos ter um verão mais equilibrado para a nossa família, para os nossos animais. Mariana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é um prazer e um gosto estar aqui. E vamos começar aqui o nosso podcast tentando perceber porque é que ou como é que a Mariana acha neste sentido de o verão para nós é descanso, é lazer, mas ao mesmo tempo mexe muito connosco e também com os nossos animais. Eu sei que a Mariana tem animais também, se depois Exato, quiser falar um bocadinho exato. dos seus e dessa relação, também podemos abordar Uhum, por aí, está bem? está E bem. então, Muito bom dia. E eu é que agradeço o convite. Nós trabalhamos ali lado a lado a lado lado. e é sempre um prazer falar da psicologia, então aplicado aos animais ainda mais. E nesta altura do ano, é muito interessante. Efetivamente, as pessoas dizem-nos muitas vezes: a psicologia no verão vocês não têm trabalho porque está tudo feliz. E efetivamente não Não é é assim. verdade. Há uma taxa muito maior de procura, principalmente dos adultos, de algumas crianças, porque o verão é associado à felicidade, as pessoas saem mais, e quem está sobredepressivo acaba por notar mais esta diferença. Parece que está tudo feliz e só eu é que estou em casa Ok. triste. Também sente essa pressão que parece que no verão temos mesmo que estar todos Temos felizes. exatamente, e no inverno estamos em casa, não se nota tanto a Tanto, alegria claro. dos outros, ainda que hoje em dia com as redes sociais, haja uma maior partilha, no verão, acaba por ser mais visível. E temos muitos, doentes, no verão, Claro. que A recorrem à sentir. psicologia, por um lado, pela alegria dos outros que é mais visível e contrasta com a nossa apatia, com a nossa tristeza, e por outro lado, porque, as famílias estão mais tempo juntas, não é? Claro. E nota-se mais a diferença, da parentalidade, os estilos parentais acabam por ser sempre diferentes e no verão, o dia inteiro com as crianças, há sempre uma pessoa Sente-as que faz mais. mais ou Sim. que é mais permissivo e isto acaba por Também aumentar quer as gerar ali umas discussões. tensões familiares, não As é? tensões. E por outro lado, as crianças não têm tantas rotinas, ou se têm, se vão para os colégios, é uma rotina diferente e acabam por estar mais irritáveis Claro. e acabam por gerar, maior ansiedade nos pais. Uhum. Por outro lado, nos casais que, divorciados também há Claro. uma maior fonte de
stress, porque a gestão dos horários, há muitas vezes o colocar a criança, no ponto de decisão, queres ir mais tempo de férias com o Pois, pai, claro, portanto acaba há por uma haver ali umas maior tensões. fonte de stress que muitas vezes Portanto, nós não nós acabamos por pensamos. criar, se calhar, muitas expectativas para esta estação do ano que depois, se Exatamente, calhar, nem exatamente, se não é? refletem, até são mais motivos de tensão do que geradores de Exatamente. felicidade, como a gente quer Nós acreditar. colocamos muita pressão nas férias. "Ai, eu nas férias vou-lhe dar mais atenção, eu Certo, nas férias vou ser uma mãe mais presente, vou ser uma esposa mais vou cozinhar bem, ou noutros casos vou fazer atividades mais divertidas". E esta expectativa claro, acaba por colocar mais ansiedade nas claro. pessoas, é mais uma tarefa. Que depois nos cobramos a Hum, nós próprios também, não é? E exatamente. depois, quando nós Pois. conseguimos fazer, ficamos mais frustrados e. Exatamente, e depois há mais casos de, mau comportamento infantil, hã, de mais, irritabilidade, entre os Os adultos adultos, e, claro. portanto, as férias Acabam são um por período ficar. muito bom, mas também tem que se pensar nisso. Eu costumo dizer que nós não devemos viver espontaneamente nunca. Pois, Nem nas férias, nós temos que pensar um bocadinho e ajustar expectativas e planear 2 dias antes de uma grande viagem, nós devemos desligar, não devemos ir logo sim, com do trabalho aquele. para, não Sim, com é? aquele ímpeto todo e se calhar ainda Hum, com aqueles níveis de expectativa, de ansiedade e depois se tudo não corre exatamente como se calhar nós sonhamos, porque exatamente, nunca corre, não é? Porque não há situações utópicas e exatamente. acaba por criar essa. Eu às vezes vejo principalmente, e é engraçado, e estamos a falar agora do comportamento das crianças, dos filhos, isso reflete-se muito nos animais, no comportamento dos animais, porque lá está, as pessoas estão mais tempo em casa. O cão ou o gato não está habituado àqueles horários, Exato. àquelas rotinas, também ficam mais meio perdidos naquele tipo, não é desorganização, mas é uma É, organização diferente à que estão exatamente, habituados. Sei lá, exatamente, de manhã vão à rua ao almoço e ao jantar, nas férias vão a qualquer hora, comem a qualquer hora. exatamente. Não quer dizer que seja assim em todos os casos, mas acaba Sim, por se refletir. E enquanto que uns podem realmente ficar mais tranquilos, outros ficam mais ansiosos e podem claro. até em última situação, haver depois alguma patologia, sei lá, comer menos e havermos aqueles Sim, vómitos sim, biliares por estarem muito tempo sem comer, porque aquela excitação toda eles nem comem. Os gatos escondem-se de tudo e de todos porque está a família toda a chegar lá à casa, né? Pronto, pois. e acabam por sentir isso. E no vosso dia a dia, por exemplo, nota também que os seus animais, quando vocês estão de férias lá em casa, têm esse tipo de comportamento, têm essa alteração. O que é que vocês acham? Eles Hum, funcionam como espelho daquilo que nós estamos a viver? sempre. Não, eu tenho um Spitz pequenino e uma São Bernardo. Quando nós vamos de férias, eles deixam de comer. Tadinho. Pronto, ficam tristes. O meu Spitz é mais independente, a São Bernardo não come. E depois, quando nós levamos para lá meninos, porque nas Uhum. férias há mais Lá amiguinhos está. que vão lá para casa, coitadinhos, não é? Pois. O cão anda sempre a fugir dos meninos, dos Claro. amigos, não é? E há sempre uma mudança muito grande. Muito grande. Para não falar quando a gente pega nas malas, eles, Já eles sabem que sabem as malas antecipam um período em que vão ficar que vão ficar sozinhos. sozinhos, não é? Eles já reconhecem essa situação. Mas normalmente os cães e os gatos podem contribuir para diminuir o nosso stress, não? Em termos Ai, do sim, dia a dia. sim, claramente, não é? Portanto, o que nós vemos, é que, de uma forma geral, nós temos imenso a aprender com os Certo. animais, não é? Por um lado, se nós pensarmos, que aprendemos por modelagem, um cão ou um gato, eu falo mais dos cães Sim. porque É são a normalmente minha é companhia. mais próximo, não é? Mas um cão está ali, não é? Está presente. Está presente. E hoje em dia nós falamos muito do mindfulness, do apreciar o momento, do não viver no futuro nem no passado, e Certo. o cão está ali connosco e está a tempo inteiro, não é? Exato. E portanto, se nós perdermos algum tempo a aprender com a maneira deles viverem, Certo. não é? E se desfrutarmos da companhia deles, não é? Se pudermos se eu, por exemplo, pus o meu cão a dormir nos pés da minha cama, porque eu gosto de acordar
e olhar e aprender com ele, ele espreguiça-se, ele não tem pressa, ele fica ali, depois a própria carícia faz-nos estar ali no presente, não começar logo a correr. Sim, Não é? exato, Portanto, nós exato. temos muito a aprender, por um lado, com essa modelagem, hum, por outro lado, eu acho que há benefícios, para as crianças, acho não, há Sim, muita evidência sim, clínica nesse sentido e muitas vezes prescrevo, não é? ok. Nós aprendemos muito por estímulo-resposta, não é? E quando uma criança tem uma ansiedade escolar, ela, ao fazer aquela birra, não quer ir para a escola, nós podemos usar o cão como distrator, como Ok. suavizador de uma manhã. Em casos, por exemplo, de luto ou de divórcio, em que a casa fica vazia, eu prescrevo muitas vezes. Vamos contracondicionar, vamos associar a casa com um Tipo, animal. reforço positivo, não é? Que ele possa. Exatamente. Nós vamos chegar a casa e vamos ter aquela presença feliz Sim, sempre. sempre. Porque os Exato. cães, ao mesmo tempo, não guardam rancor. Ah, São uma presença sim, e eles esquecem que a gente ralhou de manhã e sim, vêm ter sim, sim. connosco felizes como se nada se Como se tivesse nada. passado. E estão sempre ali à nossa espera, não é? Sempre Sempre. E, ali. portanto, nós associamos a casa a um ambiente acolhedor. E ainda o mês passado, por acaso, num caso do luto de uma mãe, eu sugeri ao pai Tivesse. pronto, que tivesse um animal, porque eu acho que ao chegar a casa eu não vou estar a pensar nos objetos da minha mãe. Pois. Eu vou estar a pensar no cãozinho novo, que vou claro, eu tenho que sentir a dor, mas ao mesmo tempo não Sim. tenho que a sentir a toda a Ok, hora e ok. vou brincar com o cãozinho ou com o gato, ou vou alimentar, vou ter uma rotina. E até dispersar um bocadinho Essa dor, não essa é? dor, Nós não temos estar que a tão sentir, focado a mas sentir, mas podermos depois também expressar um bocadinho e ter outras exatamente, não é? funções que tínhamos que, ou neste caso um animal que dependesse de nós e portanto não podemos deixar de fazer aquela rotina Exatamente. para Eu estar tenho só ali, isso não é? mais até nos adultos, eu tenho que me levantar Exato, para ir passear e ao ir passear eu até tenho outros tutores, não é, que vejo e com quem falo, ou vou andar a pé. claro. Eu tenho muitos doentes Obriga a que me fazer essa disseram: rotina. "O meu cãozinho salvou a minha vida". Pois, é. Lembro-me de uma senhora que perdeu o marido, e ela dizia-me sempre: "Quem me salvou a minha Isso é vida fantástico mesmo, é foi o meu mesmo cãozinho". maravilhoso. Mas ela faz-me levantar de manhã, ela faz-me, sair, ela faz-me ir ao supermercado, Claro. ir, E não lá está, e depois nesse caminho também encontra outras pessoas, vê outras coisas, não é? E acaba por ser também exatamente. uma acabam Um eles por objetivo. realmente também regular o nosso sistema nervoso, não é? Que até Exatamente. pelas situações todas que já falamos. E, e nesta altura do ano, depois há aquelas decisões tipo que levamos o nosso animal de férias, fica em hotel, fica com familiares. Podemos preparar-nos, a nós também, a nós tutores também nos cria ansiedade, porque tipo, vai ficar no hotel, como é que se vai dar, como é que, será que se vai dar bem com os outros animais, lá está, será que vai comer, não vai comer, e aos animais também. Podemos, de alguma forma, nós tutores, ou principalmente quando há crianças, eu, esta semana passada, eu, às vezes fico com alguns gatos de hotel e tinham um miúdo de 8, 10 anos, portanto já não era um menino pequenino, pequenino, a chorar porque ia deixar ficar o gato no hotel 3 dias, ou Essa seja, não estava preparado para se separar. É uma gatinha com 1 ano, ou seja, deste último ano viveu sempre com ele de manhã à tarde e à noite mesmo. e agora era a primeira vez. Há alguma forma de nós também nos prepararmos aos nossos filhos para esta separação, para que eles percebam que também é uma coisa que pode ser normal e que o gato ou o cão vai estar lá outra vez quando regressarem e as rotinas, não é? Pode. Eu acho que é um excelente input, para nós prepararmos, as separações na vida, não é? A infância serve, no fundo, para nós criarmos anticorpos para todas as experiências da vida, não é? É como se fosse, até aos 10 nós tomamos muitas vacinas, e o que é que são as vacinas? É o vírus para nós Exato, desenvolvermos é a nossa anticorpos. Portanto, imunidade, exato. na infância nós temos que preparar as sementezinhas para a vida. E eu, ao separar-me de um animal, eu na infância ainda não me separei de muitas pessoas, estou-me a separar do animal durante uma semana e eu estou-me a preparar para as separações da vida. Ok, Eu estou-me a preparar para deixar a mãe no infantário, quando a mãe for trabalhar, e eu sei como se faz. Então, a partir daí, nós podemos explicar às crianças como é que nós vamos vencer o nosso medo da separação. Olha, vamos pegar neste medo, vamos perceber o que é que ele nos diz e ao sentirmos este medo podemos desenvolver estratégias. Vamos lá pensar,
E ele vai ficar no hotel ou vai ficar com eu no meu caso, peço a pessoas amigas, Claro, também vai ficar bem, também claro, vamos arranjando algumas estratégias, depois dependendo da criança, não claro, é? claro. Mas as crianças aprendem muito por reforço vicariante, ou seja, por modelos, mais do que por sugestões nossas. Uhum, E, o ver, se o Tobias venceu o medo de estar sem nós uma semana, tu também vais conseguir vencer o medo quando fores para a escola, claro. não é? Portanto, ele conseguiu. Como é que achas que ele conseguiu? O que é que achas que ele Ok. pensou? O que é que achas que o ajudou? Certo. Explorar esta paisagem Sim, sim. Isso é fantástico, cognitiva claro. é uma boa ponte, não Sim, é? sim. Para por modelagem eles chegarem lá, não Que é é? importante realmente fazermos, porque acho que é importante, é benéfico fazermos mesmo esta ponte entre a parte animal e a parte da veterinária com a parte da psicologia, porque era É como a Mariana lindo, dizia, além de ser fantástico e maravilhoso, o nós apreciarmos e nós aprendermos realmente com eles, mas também o tanto que eles nos podem ensinar com esses exemplos, não é? exato, E aqui nem estávamos a falar já numa situação dessas, mas, por exemplo, muitas situações até de luto, não é? Quando perdemos o nosso cão, o nosso gato, que custa muito, sem dúvida nenhuma, mas numa criança ainda mais, mas isso lá está, também pode ser uma sementinha para a exatamente, preparar para outras perdas que venha a ter ao longo da vida e que depois não esteja tão exatamente. apoiada e assim possa ter outras ferramentas para poder lidar com isso. Muito, e acho que isso Pensar é. o que é que te ajudou quando nós perdemos o que é que te ajudou? Ficar É, em casa a chorar? Ou ajudou-te falar sobre isso com o pai ou ir para o parque? Podemos usar algo claro que não é comparadores, mas podemos usar essas ferramentas, esses truques agora, quando exato. trocamos de professora primária ou do primeiro ciclo, Certo. ou quando perdemos, uma colega que vai mudar de escola. Sim, que Eu eles acho que às vezes sentem aquele sentimento do vazio, que às vezes é o até, luto. voltando agora ao verão, por exemplo, acaba o verão, depois temos essa sensação, tipo, acabou as férias, agora vamos voltar às rotinas, vamos voltar aos horários. eh, Podemos evitar isso de alguma maneira ou não devemos? Devemos só O que é a sensação de essa sensação de vazio, de perda, de sempre. Até agora tínhamos que estar com a expectativa de que é calor, é sol, vamos divertir, vamos fazer mil e uma coisas que não fazemos. Acabamos as férias mais cansados do pois, que ao que pois, começamos normalmente. Mas podemos depois evitar esse vazio. "Ei, amanhã é segunda-feira, vou voltar ao trabalho, voltar às rotinas." A gente eu acho sente que aquela sim, coisa e depois ainda por cima, porque fizemos uma lista de 1500 coisas que só conseguimos fazer para aí 10 ou 15, né? Ainda vamos mais frustrados, mais cansados. exatamente. Hum, eu acho que nós temos que refletir como é que o nosso cérebro funciona. E nós funcionamos de modo automático. Quando estamos a trabalhar, ao despertador, eu já sei que vou automaticamente arranjar-me, tomar banho, tomar um café, eu nem penso. Claro. Quando Piloto entramos de automático ali em férias, função, não é? Quando entramos de férias, estes processos automáticos deixam de nos dar as diretrizes do que fazer. Isto também envolve stress. O que é que eu vou fazer agora? Eu agora não vou para ali, então vou para outro sítio. Isto produz cortisol. Claro. Então, o que eu acho que a gente deve fazer, 2 dias depois de trabalhar, ficarem sem grandes atividades. Ok. Tirar o despertador, mudar o toque do telemóvel associado ao trabalho, deixar entrar as novas rotinas de férias, os novos horários, mesmo com as crianças. Colocar uma rotina também de férias, Ok. um horário específico para uma atividade com os pais, para que o cérebro não gaste energia em habituar-se às novas rotinas, no fundo. E por outro lado, há uma quase resposta automática, quando nós estamos a trabalhar, de resolver no imediato Ok. as coisas. Então ativa-nos a resposta é fuga-luta. Eu ouço o telefone, tenho que ir logo. Nas Claro. férias, não. Portanto, nós devemos perder algum tempo ah, para não reagirmos a uma birra de um filho como reagimos à queixa de um cliente ou a uma Claro. chamada de alguém porque temos que pôr, o ritmo mais lento. Vamos deixar vir a birra, vamos retirar a atenção e deixar a criança chorar. Isto é completamente diferente de, ter que ir atender uma chamada a correr, não é? Se a Claro. se se a minha filha estiver a fazer uma birra, um comportamento apelativo, eu posso lhe explicar, mas depois há uma altura que tenho que retirar a atenção, não podemos fazer Claro. isso com o diretor. Sim. Então nós devemos ter 2 dias para limpar, para
deixar criar novas associações. E o mesmo depois na entrada para o trabalho, Ok. não é? Começamos Deixar a entrar outra vez o horário pôr despertador para as 8 ou para as 7, para que as começar outra coisas, vez não a é? entrar na rotina. E Mas há aumentarmos. muitas pessoas que depois, por exemplo, nomeadamente nas férias, tipo, que não sabem estar sem fazer nada e isso também lhes cria stress, não é? Por isso também Exatamente, depois têm que aprender, quer a desligar, lá está, do piloto automático, exatamente. quer depois a conectar outra vez e realmente esse tempo eu acho que é mesmo muito, muito importante. Então, agora temos assim um desafio que é eu faço assim uma pergunta rápida e a Mariana diz só a palavra que lhe vier à cabeça. Ok. Uma palavra que para a Mariana define o verão. Uma palavra. Uma palavra. Eh, Convívio. Um momento perfeito passado com um animal. Eh, Eu adorei o espreguiçar de manhã. Eu também faço isso no meu cão. São tantos, portanto, eu acho que é esse, eu acho que é É, esse. Ou o pôr do sol, com pôr um o sol com um animal animal. à beira da praia. É muito bom. O que é que nunca pode faltar nas férias? Praia. Um conselho para quem tem muita dificuldade em desligar esses 2 dias para entrar em modo férias. Hum, Se calhar olhar para o animal, não é? Aprender com ele, respirar e espreguiçar-se como um gato, sair quando há um stressor grande, não é? Os gatos fazem Ok. muito isto, Sim, sim, sim. sair, desligar a resposta fuga-luta, não é? Fazermos como ronronarmos como aos gatos, eles quando estão bem, não é? Desfrutarmos daquelas sensações boas, o sol entrar na pele, o Sim. sal, não é? Os animais fazem muito isto é muito Sim, mindfulness, os 5 isso é mesmo sentidos. muito mágico, porque o ronronar como aos gatos é maravilhoso. E eu acho que nós, se nós todos os dias perdêssemos um bocadinho para nos espreguiçarmos, para apanharmos sol íamos ser muito mais E felizes. sentir com os 5 sentidos. O meu cão Sentimos tem sim. uma eu escolhi, entre aspas, que ele estava numa feira, à venda, numa feira de crianças, estava à venda, pronto, eu comprei o cão, porque eu apaixonei-me e tive que o comprar, mas eu não ia comprar cão nenhum. E eu apaixonei-me por ele, porque eu fiz uma festinha e ele fechou os olhos. E aquela sensação de: "Estou mesmo aqui a apreciar este gesto", eu fechar Sim, os olhos e eu acho que eles têm aproveitar ali o isto, que momento, nós não não é? temos. Sou Sim, capaz de estar a abraçar alguém e pensar: "Ai, tenho que ir ao supermercado a seguir", não é? certo. Já estamos na nossa cabeça. E Mariana, em termos, por exemplo, neste caso de crianças e assim, que no dia a dia, não sei se é a maior percentagem de consultas que tem, eu também na clínica também tem muitos adultos que eu sei, mas esta relação, voltando aqui a relação pessoas, animais, o que é que acha que podemos fazer mais para. Porque às vezes as pessoas parece que nem têm conhecimento, ou se calhar lá está, porque estamos nesse piloto automático, nem temos tempo para ter e para perceber os benefícios que podemos ter. O que é que acha que podemos fazer mais, ou em termos de divulgação ou formação? Não sei se mesmo na área médica, não é? Na área da psicologia ou da psiquiatria, que os médicos possam ser mais sensíveis a esse tipo de modalidade, sei lá, lá está como a Mariana dizia assim, eu acho fantástico e tenho que parabenizar todos os psicólogos, como a Mariana me dizem, eu prescrevo um pai poder, ou proponho que tenha um animal. Eu acho que isso é fantástico e acho que só isso é metade da terapia, mas se calhar há muitas pessoas que no dia a dia nem nunca lhes passou isso pela cabeça. Como é que a gente pode lá está, fazendo esta ponte entre psicologia e veterinária, como é que a gente pode caminhar nós até meio da ponte e a parte dos psicólogos ou psiquiatras até a outra metade para podermos criar aqui uma. Eu acho que é preciso haver mais iniciativas destas, nós temos que falar mais desta ponte, porque Certo? realmente há poucos estudos sobre Sim. isto, eu acho que devíamos estudar um bocadinho mais. Eu lembro-me a primeira vez que me lembro de fazer a ponte entre a psicologia infantil com os animais, foi num jardim zoológico, e estavam a dizer que, acho que era não lembro da ave, mas eles diziam que o QI dessa ave estava ao nível dos 3 da criança. Ok. E eu acho que isto é fantástico, porque, pronto, os 3 anos talvez sejam um bocadinho mais, eu não questionei, o senhor estava a falar. Há estudos que nos mostram que as crianças de 18 meses têm a mesma linguagem
ou conhecem o mesmo número de palavras que os cães. E Engraçado. isto como ponte, se Certo. nós pensarmos que as crianças aprendem através da zona de desenvolvimento proximal, ou seja, através de rampas, não é? Sim, sim, As crianças e os adultos, não é? sim. Imagina uma dislexia, nós temos que criar uma rampa e diminuir a exigência nos exames e não Uhum, contabilizar os erros. Portanto, se nós virmos que um cão vai perceber mais rapidamente uma criança até do que um adulto, claro, porque ele percebe pelo não verbal, tem a mesma linguagem básica, não certo. é? Não é? Mesmo a linguagem corporal, o Exatamente, o volume, cheiro, o som, os o cheiro, cheiros. eles percebem quando a gente tem medo, portanto, a criança não tem que verbalizar que tem medo. Isto pode ser, por um lado, uma ponte para a criança se sentir aceite e compreendida, Claro, não é? E nós vemos, nas teorias de vinculação, a criança vai confiar no mundo até aos 3, se perceber que o mundo percebe as suas necessidades, ok. não é? Uhum, Claro que a mãe vai nutrir, mas se eu tiver um feedback imediato e os cães dão muito uma resposta uhum. imediata, a perceber que eu estou triste e vem para a minha Sim, sim, beira sim. fazer-me festinhas ou, eu vou confiar no mundo depois por generalização, não é? A partir dos 3 eu começo a dizer: "Se me satisfizeram as minhas necessidades", e esta ponte Certo. com seres tão dóceis que não têm sentimentos secundários como a vingança, Sim. os gatos se calhar, não sei. Não, os animais, como agora está provado que não têm ego, têm uma coisa fantástica, que é assim, aqueles que eles manifestam e aquilo que eles comportamentalmente nós conseguimos perceber, é aquilo que eles sentem e é o que eles têm. Por isso Emoções é que é primárias. muito, muito fácil. Os gatos, a gente diz isso porque o gato, se não tiver para o convívio, vai para a caminha dele e não nos liga nenhuma, não é? Mas também quando, ou seja, é aquela coisa de respeitarmos o espaço uns dos outros. O Exato. cão, sim, pode ser mais, próximo, mas também há muitos cães que dão festas e dão mimo até onde querem, não é? E pronto, e depois lá está. Mas aquilo que eles manifestam e aquilo que eles, exteriorizam é aquilo que eles realmente estão a sentir. E lá está, também não temos esses comportamentos fingidos ou que, diplomaticamente Exato, sociais temos que exato, manter. Neles não. O que exato. não gostam, não gostam, se são, são, se não é, vão Uhum. para o cantinho deles. E isso às vezes também lá está, essas vinganças, essas intrigas, essas mentiras que às vezes na sociedade temos, Exato. infelizmente, se calhar também pode ser um caminho que a gente aprenda com eles e que vejamos que se todos respeitarmos o nosso espaço e o dos outros, não temos que ter esse tipo de relações Exatamente. sociais, se calhar tão tóxicas e Sim, nocivas como sim, agora sim. tanto falamos, não é? Portanto, aprendermos um bocadinho com o modo de funcionamento deles, com o modo como, os tratamos, porque um animal exige responsabilidade e, Claro, portanto, nós levamos muitas vezes as crianças a fazer um desporto para treinar a autorregulação, ou desafiar os limites, portanto, o cuidar de alguém desde pequenino desenvolve o altruísmo, a empatia. Será que o meu cão eu ainda ontem fui para a praia e estava a pensar: "A cadela está cá fora, será que está com muito calor? Está tanto calor?" Não é? A empatia, o claro, colocarmos no lugar do outro, e as crianças até determinada idade são muito egocêntricas e a tarefa dos pais passa por educar para o outro, não é? claro. Para o cuidado do outro. Portanto, eu acho que devia haver, da mesma forma que há uma ponte com outras áreas, devia haver mais informação para nós conseguirmos rentabilizar, É, pode ser. os benefícios desta interação. Ok. Já para não falar na parte química, não é? Sim, A companhia de um animal produz, ocitocina, imensas substâncias que estão, claro. presentes ou que os psiquiatras nos prescrevem, não é? Tal como no exercício físico, nós prescrevemos exercício físico nas consultas, não é? Certo. Portanto, também devia haver, esta prescrição, devia ser obrigatório. Eu neste momento tenho um cão que estava diagnosticado, está diagnosticado com uma epilepsia e conseguimos diminuir quase 50% da medicação. Claro que ele fez TAC, ressonâncias e é uma epilepsia, está a fazer terapia anticonvulsiva, mas diminuímos para quase 50% os fármacos num ano com a prescrição de 3 corridas de 4 quilómetros por Excelente. semana.
e é um pastor alemão que neste momento, está a fazer um ano que não tem uma única convulsão. Ai, que giro. Claro que faz medicação, está Claro, controlado, claro. mas o exercício físico, corrida mesmo. O filho da senhora, do tutor, é um rapaz, um senhor que estava a terminar o curso de educação física e ele corria diariamente. Então, porque, olha, 3 vezes por semana leva a cadela. Começou a levar e foi a forma da cadela também. Que Aquela giro. descarga energética que Exato. ela tem na Tam convulsão conseguiu que direcionar giro. e foi mesmo muito interessante. E é uma cadela que até estamos a fazer estudos com ela na universidade, no ICBAS, porque realmente pode ser, lá está, Exatamente. lá está Um esta coisa caminho. como a Mariana estava a referir, é assim, o aprofundar estes estudos e estudo, tanto para os animais é benéfico, porque para ela, lá está, não vai ter que fazer uma terapia tão intensa em termos que depois os efeitos colaterais que sabemos que as medicações anticonvulsivas têm para o fígado, para o rim, assim a médio e longo prazo, sendo necessárias, mas se pudermos baixar as doses, Exatamente. portanto, vamos ter aqui uma mais-valia também para ela, e o senhor está a adorar ter companhia para correr, Claro, portanto, acho claro, que para ele exatamente. Já emagreceu também imenso, vai ter outros outros benefícios, não benefícios. é? Vai tirar aqui algum trabalho às nutricionistas. Exatamente, também, também, e era É isso. saúde, E né, é, e é saúde. saúde, não é? A saúde é mesmo, acho que esta saúde integrada, integrativa, não Exatamente. é? Em várias. É uma alternativa a prazeres a curto prazo, como o tabaco, o álcool, não é? Se nós pudermos substituir por prazeres, saudáveis, não é? Aham, Hoje em dia há muito um vício na dopamina, no prazer imediato. certo, Nós vemos os meninos com o telemóvel, não é? E os animais dão-nos o prazer imediato, não certo. é? Eu chego a Isso. casa e tenho logo, As não calinhas é? todas Aquela a cauda a abanar. abanar, não é? Portanto, eu acho que há tantos prazeres imediatos nocivos que se Certo. nós estudássemos um bocadinho mais, E fizéssemos não assim é? Nós podemos ver, não é? Os cães que ajudam, já para não falar nos que estão treinados para ajudar pessoas com problemas visuais, não é? Se nós conseguíssemos estudar um bocadinho mais e aplicar isto também na saúde mental, eu acho que era muito giro. E em relação à saúde mental no nosso país, neste momento, Mariana, que estamos a passar por uma fase complicada, difícil, vemos que as métricas que todos os dias nos aparecem nas notícias e nos mídias são um bocado assustadoras, Pois. tanto em termos de, sei lá, de pessoas com Sim, realmente problemas, como em termos de fármacos, lá está, que fármacos. se utilizam, somos dos países da União Europeia Pois, com pois mais somos. utilização de antidepressivos, de ansiolíticos. O que é que podemos nesta área fazer, ajudar ou divulgar ou formar que acho que a Mariana acha que era importante nós divulgarmos mais? Pronto, no fundo, explicar que, claro que há casos que tem mesmo que haver a prescrição, psiquiátrica e farmacológica. Mas se nós trabalhássemos mais o presente, o estarmos com os 5 sentidos, o saborear o cafezinho com um amigo, o acariciar um cão, o abraçar um cão, que no fundo isto tem impacto químico. A Certo? ocitocina, que é o que faz, é o que se Abraço dos 5 liberta no segundos, não é? corpo, é o que se liberta no corpo quando nós amamentamos um bebé. Portanto, se nós conseguíssemos disseminar um bocadinho mais de fontes desta ocitocina, de serotonina, não é? Da adrenalina do ginásio, quando vou correr com o cão, nós conseguíamos, mas fala-se muito pouco nisto. Fala-se pouco, Nós é isso. conseguíamos, mas nós perdemos muito tempo. hum, Em questões, nós perdemos pouco tempo a estudar o bem-estar, Ok. a a ler, não é? Nós queremos prazeres imediatos há pouca informação sobre isto, porque nós não temos paciência para estudar. Eu acho que e hoje em dia não há paciência para nada, portanto, acho que era extremamente importante prescrever um animal, porque o animal, mesmo que a gente não estude, vai exigir aquela atenção, Certo, certo. vai nos dar aquela felicidade, vai nos exigir sair de casa. Vai-nos associar a casa a algo mais do que a perda, Certo, muito e bem. era preciso fundamentar isto com estudos científicos, que já deve haver muitos, mas é uma área que efetivamente, Sim, hum, era aquilo que nós falámos no início, assim, a nível aqui em Portugal,
para já ainda não há muita coisa. Já há algumas coisas que nós fomos buscar a estudos, principalmente do Brasil, e é um país também nórdico, não me recordo agora qual, não quero estar a dizer asneira, mas se não me engano é mesmo Noruega, até porque eles relacionaram também, foi muito interessante, o período de hora, como têm poucas horas de luz solar, não é? Em alguns Pois, meses, pois. com o que é que os animais também fazem e como é que eles se adaptam à luminosidade ou à falta dela, neste caso, que depois realmente, que as pessoas com menos sol, lá está aquela coisa que nós Exato. associamos, menos sol, mais depressivos, estão mais dentro de casa. Se os animais também fossem assim, coitadinhos dos países nórdicos, estava tudo não Uhum. choro pegado, não é? Pronto, e não é assim, e realmente eles foram buscar ou beber dessa fonte dos animais, como é que eles se comportavam e o que é que eles faziam e o que Lindo. é que podemos transpor para as pessoas. E isso depois há o registro, lá está, de oxitocina, de cortisol, de dopaminas, de todas essas moléculas que nós temos depois no nosso corpo e que ao viver com os cinco sentidos, que eu adorei isso, podemos também transpor para as nossas vidas. E agora, a Mariana vai nos deixar assim uma mensagem final para quem nos está a ver, o que é que podemos realmente conciliar estes dois mundos, que a gente vai fazer já aí um estudo, vamos arranjar aí uma coisa diferente. Eh, Como é que podemos conciliar estes 2 Estes dois mundos? mundos da psicologia ou da saúde mental e da veterinária e uma mensagem assim para as pessoas, para o verão, pronto. Eu acho que a parte mais importante, já está criada, não é, que são os afetos. Isto liga-nos logo a parte da psicologia, com o mundo animal. Na parte, das férias, eu acho que o mais importante é nós desacelerarmos, e tentarmos aprender um bocadinho Hum, mindfulness com eles, espreguiçar de manhã, pôr acordar naturalmente, perder algum tempo, a cuidar do corpo, a esticar os músculos, como os animais fazem, e a saborear. Quando eu estou com um amigo, eu estou a saborear o que ele me está a dizer, a sentir, com atenção plena. Sem pensarmos no futuro, no passado, sem pensarmos se, eu estou, num sítio magnífico, como vi nas redes sociais, não é? Tentarmos apenas, saborear o essencial, que tanto os animais como os humanos têm, não é? Que são os afetos. Os animais podem ser mais uns afetos, menos secundários, mas sim, são afetos sim, ricos, sim, não sim, é? sim. Com consumo. São E se genuínos, não é? calhar era isto para as férias, não é aprendermos a viver como os animais, Claro, mas se calhar aprendermos algumas nuances que nos farão, sem dúvida, aproveitar mais a vida e e viver mais aproveitamos. no presente. Muito bem. Chegamos então ao fim de mais um episódio do Entre Vidas, Conversas que Ficam. Hoje percebemos que o verão é muito mais que uma estação do ano. É uma oportunidade de desacelerar para recuperar tempo, para olhar verdadeiramente para quem caminha ao nosso lado. Os nossos animais não precisam de férias de luxo, precisam da nossa presença, precisam que abrandemos e que os incluamos nas nossas memórias e nos nossos dias. Talvez este ano o melhor destino não seja o mais longe. Talvez seja simplesmente aquele onde conseguimos estar verdadeiramente presentes, com quem amamos, incluindo aqueles que nos recebem todos os dias com a mesma alegria, independentemente da hora ou do lugar. Porque o verão também é deles. Muito obrigada à doutora Mariana Pequeno por esta, Obrigada eu. obrigada por esta conversa tão inspiradora e obrigada a si que esteve desse lado. Esperamos que esta conversa continue para lá deste episódio e que leve consigo um olhar diferente sobre o bem-estar, as emoções e a extraordinária ligação entre as pessoas e os animais. Até ao próximo episódio, entre as conversas que ficam, entre vidas. Até breve. Ai, que calor! Foi giro.